Na manhã do dia 10 de junho de 2025, o silêncio do Mar Vermelho foi quebrado pelo barulho ensurdecedor das turbinas da corveta israelita INS Imagem da classe Sa'ar 6. Este navio, construído na Alemanha e equipado com a mais recente tecnologia de engenharia militar israelita, seguia em direção à costa sul do Iêmen. A sua missão permanecia secreta, mas informações de inteligência recebidas nas últimas 24 horas indicavam que o porto de Hodeida, uma artéria logística crucial para os Houthis, havia voltado a ser o centro das atividades militares. Naquela manhã, o cenário noticioso mundial estava tenso ao extremo. As patrulhas da Marinha dos Sky Twoyora intensificavam-se no Golfo de Aden, e na véspera o Irão anunciara planos para ampliar o apoio aos aliados na região. No Pentágono, alertava-se para a possibilidade de uma escalada, enquanto na ONU se discutia uma nova resolução sobre o Iêmen, bloqueada pela Rússia e pela China. O sinal para todos os participantes no conflito no Médio Oriente ganhou um peso especial, não se tratava apenas de uma ação militar. Por um lado, movendo-se a uma velocidade de 18, nós aproximava-se do ponto de lançamento calculado. A silêncio reinava a bordo. A tripulação compreendia perfeitamente a principal ameaça. Não vinha dos complexos de mísseis costeiros dos Houthis, mas de um enxame de drones kamikaze que já haviam atacado navios israelenses no Mar Vermelho. É precisamente para tais cenários que o Magen está equipado com o sistema MF-STAR, um radar multifuncional com grade faseada, capaz de rastrear até 300 alvos simultaneamente. Acho que este ataque marítimo é improvável. Na costa, os Houthis estavam confiantes. Nos últimos 2 anos, a sua defesa foi construída para repelir ataques aéreos radares de modelo soviético. Tal King varriam as camadas superiores do ar, enquanto os complexos antiaéreos SA-6 mantinham os canhões apontados para o céu. Essa autoconfiança tornou-se o seu ponto fraco. A estratégia israelita, como observaram mais tarde os analistas militares ocidentais, era extremamente simples atacar onde o inimigo menos esperava. Às 07:00, o Centro de Informações de Combate, MAGEM, recebeu as últimas informações. Imagens de infravermelhos mostravam claramente anomalias térmicas nas instalações subterrâneas do porto. Às 07:04, o primeiro míssil, Gabriel 5, foi lançado de uma plataforma vertical. 3 minutos depois, chegou a ordem. O acelerador impulsionou o projétil a 2 vezes a velocidade do som em apenas 3-4 segundos e o seu combustível sólido. 1 segundo depois foi lançado o segundo míssil. Ambos os projéteis desceram sincronizadamente até uma altura de 3 metros acima do nível do mar, desaparecendo no horizonte e fazendo manobras em pontos pré-determinados da rota, a fim de confundir quaisquer observadores. Na imprensa internacional já surgiram os primeiros rumores sobre um possível ataque israelita a Hodeida. A Al Jazeera, na sua emissão matinal, referiu a atividade de natureza invulgar na zona marítima do Mar Vermelho. A Reuters destacou o aumento da prontidão militar da Arábia Saudita, aliada dos Seconers-Calero, que temia uma resposta das forças iemenitas. Ninguém ainda imaginava o quão preciso e destrutivo seria esse ataque. A uma distância de 20 quilômetros, os mísseis Gabriel 5 entraram na reta final da rota. Os sensores infravermelhos na parte dianteira começaram a escanear a linha costeira e os motores passaram para a potência máxima. No espectro térmico, o porto de Hodeida parecia um céu noturno estrelado, geradores veículos e um complexo subterrâneo anormalmente quente sob o comando. Os Houthis ainda não haviam sido alertados e naquele momento estavam em suas posições. Como resultado, uma ameaça se aproximava a uma velocidade de 280 metros por segundo. Os cálculos de serviço dos canhões antiaéreos soviéticos do tipo ZSS-23-4 e dos antigos PZK Estrela 2 nem sequer foram feitos. Os sistemas de defesa antiaérea obsoletos não tiveram tempo de se virar e os seus postos de radar estavam cegos para alvos a uma altitude tão baixa. O míssil atingiu a junção do cais principal e da coluna de suporte a 07:11:00. Ele se rompeu dentro da estrutura de concreto, criando uma onda de choque que transformou o ferro armado em pó. Em frações de segundo, uma seção de 60 metros ficou submersa. 2 segundos depois, um segundo míssil atravessou vários andares do edifício de controlo e atingiu o posto de comando subterrâneo. Houve uma série de ondas de choque refletidas capazes de destruir até mesmo lajes reforçadas. Com base na superfície, os incêndios causados pelo combustível derramado se espalharam por todo o interior. Em segundos, a infraestrutura do porto deixou de existir na forma anterior, e durante 30 segundos, o reforço da influência iraniana na região foi uma resposta ao reforço iraniano. Os canais de televisão Sky News Arábia e CNN mostraram imagens de satélite com rastros de fumo sobre Hodeida. Poucos minutos depois, as imagens da destruição começaram a circular nas redes sociais. Representantes da administração do presidente do Zika, Donald Trump, declararam publicamente que têm o direito de defender os seus interesses marítimos e foram expressas preocupações. Não controlados pelos Houthis, começou a mobilização em Sanaa e outras regiões.
De acordo com fontes da ONU, ao fim da tarde, foram registrados movimentos de complexos de mísseis para o interior do país. Este passo não passou despercebido. Os serviços de inteligência dos Aircraft, CIRA e de Israel registraram os preparativos para o lançamento do míssil balístico Birken 3, uma versão modernizada do Scud soviético, com um alcance aumentado para 1.200 km. A questão que se colocou aos analistas da OTAN e dos aliados no Golfo Pérsico era simples. Este ataque seria seguido por uma onda imediata de ataques e por uma campanha de mísseis em grande escala, a partir do território iemenita. No caso da experiência histórica da região, tais demonstrações de força raramente ficam sem continuação. Às 19h51, hora local, num local a 30 km a leste de Sana, um gigantesco contentor de transporte e lançamento foi levantado. Suavemente, mas inevitavelmente, ele se ergueu verticalmente, revelando o corpo de um míssil balístico, Birken 3, de 12 metros. Com o apoio de especialistas iranianos, eles esperavam desferir um golpe no coração de Israel. Esse momento foi o clímax das ações retaliatórias dos Houthis. A construção do Birken 3 era uma versão profundamente modernizada do Scud-C soviético, com tanques de combustível aumentados, um novo sistema de controlo e uma ogiva com um peso de 250 kg. Graças ao aperfeiçoamento iraniano, o alcance aumentou para 1.200 km, o que permitia atingir alvos em todo o território de Israel. Este míssil poderia ter destruído um bairro inteiro de Tel Aviv se tivesse atingido o alvo, segundo estimativas de especialistas militares ocidentais. O lançamento foi rápido. Às 19h52, a equipa carregou no botão de arranque e o motor de combustível sólido colocou instantaneamente o míssil em trajetória. Os IQ-meio-A registraram um flash de calor e transmitiram a informação aos centros de comando. Em apenas 2 ou 1 segundos, o sinal chegou ao quartel-general da Força Aérea de Israel, onde um sistema automático de alerta ativou o protocolo completo de interseção. O elemento-chave da defesa foi o complexo de radar Green Pine, uma instalação maciça de 9 metros de altura, capaz de acompanhar alvos balísticos a uma distância de até 800 km. A varredura eletrônica do feixe permitiu determinar instantaneamente o apogeu do voo do Birken 3, 185 km, e o ponto de queda previsto, na região de Grande Tel Aviv. Faltavam 7 segundos para o impacto. A decisão foi inequívoca. Entraria em ação o sistema de defesa antimísseis Arrow 3, destinado a destruir alvos fora da atmosfera. Amon lançou um interceptor de 2 estágios às 20h03 da base, desenvolvendo uma aceleração de 8 G. 40 segundos depois, ele deixou as camadas densas da atmosfera, e a uma altitude de 80 km, o bloco de interceptação manobrável foi ativado. A tarefa era destruir cineticamente o alvo sem explodir, contando apenas com a energia pura da colisão. Devido à velocidade de aproximação de 1.400 metros por segundo, mesmo o menor erro poderia resultar em uma catástrofe. Além disso, o computador começou a calcular o ponto de encontro com precisão de centímetros, e o sensor infravermelho registrou a radiação térmica do casco do Birken 3. Às 20h05, 2 km acima do mar Mediterrâneo, ocorreu o contato a uma altitude de 70 km. Estes incluem energia de impacto, equivalente a 200 kg de dinamite, e o míssil em 1.000 fragmentos. Por exemplo, a ogiva, tendo perdido a orientação, desviou-se e caiu em mar aberto a 47 km da costa. Esta operação defensiva bem-sucedida foi tema de discussão numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, onde representantes dos Ekran Senal classificaram as ações de Israel como um exemplo de defesa coordenada, enquanto o Irã e Tel Aviv as consideraram uma provocação que levou a uma escalada. No Médio Oriente, porém, a questão principal era outra. Será que este ataque e interseção conduzirão a uma guerra prolongada, com os mísseis em que cada lado intensificará os ataques? A região agravou-se ao extremo interseção noturna do Birken 3 situação. Na manhã seguinte, a mídia israelense, incluindo o Jerusalem Post e o Haaretz, publicou relatórios detalhados sobre a operação, enfatizando a precisão do trabalho da Marinha e das Forças de Defesa Civil. Os comandantes israelenses prometeram dar uma resposta inevitável, e a Al Mayadeen e a Press TV transmitiram imagens do lado iemenita. Nos bastidores da Liga Árabe, começaram consultas de emergência, segundo fontes diplomáticas no Cairo. O Egito e os Emirados Árabes Unidos, temendo a desestabilização das rotas comerciais marítimas através de Bab el-Mandeb, apelaram à moderação. No entanto, o Irão, pelo contrário, intensificou a retórica e sugeriu a possibilidade de transferir aos Houthis sistemas de defesa aérea mais modernos e mísseis de cruzeiro. Fontes americanas no Bahrein informaram que uma esquadrilha adicional de caças F-15E chegou à base aérea no Catar, o que foi claramente um sinal da prontidão dos Six Meira em apoiar o aliado em caso de um ataque em grande escala. É possível que a ofensiva em Hodeida faça parte de uma estratégia mais ampla de contenção do Irã. Com base nessas notícias, analistas israelenses começaram a discutir:
Alguns especialistas do canal Channel 12 afirmaram que a Operação Magem não foi espontânea. Ela foi planejada como um elemento de pressão no contexto das negociações sobre o programa nuclear que chegaram a um impasse. Enquanto isso, no Mar Vermelho foram registrados movimentos suspeitos de barcos, que poderiam pertencer a unidades Houthis, armadas com drones e drones marítimos. Segundo a Reuters, em 11 de junho, o contratorpedeiro americano USS Carney registrou e destruiu vários alvos pequenos que se aproximavam de um comboio de navios comerciais sob bandeiras de países aliados. Isto mostrou que a crise está rapidamente a adquirir um caráter multilateral, envolvendo não só Israel e o Iêmen, mas também os seus parceiros da OTAN. A reação da sociedade foi mista dentro de Israel. Parte dos cidadãos viu nas ações da Marinha e das forças de segurança uma confirmação da força do Estado e da necessidade de medidas duras. Outros, incluindo alguns oficiais aposentados do Exército de Defesa de Israel, alertaram que uma série de ataques retaliatórios poderia arrastar o país para um conflito prolongado, no qual Israel seria obrigado a gastar recursos colossais em defesa. No Knesset, acirraram-se os debates sobre se valia a pena expandir a zona de operações marítimas ou concentrar-se na defesa da costa e de alvos específicos. A polarização da opinião pública apenas acentuou a questão principal que já pairava nos meios de comunicação social, onde passa a linha entre a defesa necessária e a escalada capaz de arrastar toda a região para o conflito. Afinal, como mostrou a experiência das últimas décadas, mesmo uma única operação bem-sucedida não garante segurança a longo prazo. Na área do Mar Vermelho, a tensão atingiu um ponto crítico em 12 de junho. As empresas começaram a alterar em massa as rotas desviando petroleiros e porta-contentores para sul, contornando a zona potencial de combate, mais de 6% em 24 horas, o que se tornou o maior aumento desde o início do ano. Nas bolsas de Londres e Dubai, os preços do petróleo subiram instantaneamente. Os ataques a Hodeida agora eram sentidos muito além da região, com consequências econômicas. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião fechada. Diplomatas do Silamwa e do Reino Unido insistiram que as ações de Israel eram preventivas e visavam proteger a navegação internacional, especialmente considerando que nos últimos meses os Houthis atacaram repetidamente navios comerciais com drones e mísseis, que o ataque a Hodeida é um ato de agressão que viola o direito internacional, pelo contrário, afirmaram os representantes do Irão. A atividade militar no Médio Oriente intensificou-se. De acordo com a publicação Al Arabiya, foram enviadas unidades adicionais dos Houthis para Sana e Sada, e novos contentores, supostamente com componentes para a montagem de drones, foram avistados nos portos controlados pelo movimento. Por terra, através da fronteira com a Arábia Saudita, utilizando rotas de contrabando, ou os fornecimentos poderiam ter sido entregues através de Omã. Em Israel, em resposta, reforçaram a vigilância dos complexos antiaéreos e realizaram uma série de exercícios na região de Eilat. Neles foram testados cenários de repulsa a ataques massivos de drones kamikaze e mísseis de cruzeiro vindos do Iêmen. Ao mesmo tempo, o canal de televisão Kan News, citando uma fonte anônima do Ministério da Defesa, observou que a principal ameaça pode vir do grupo Houthi. A mídia internacional questionava cada vez mais a atual escalada se transformará em um confronto direto entre Israel e o Irã. Ambas as partes estão agindo no limite de suas capacidades, e qualquer movimento errado, por exemplo, um míssil atingindo uma área densamente povoada, pode se tornar um pretexto para uma guerra em grande escala. O Irã arriscar-se-á a intervir diretamente ou continuará a travar a guerra por intermédio de terceiros, reforçando os Houthis. E Israel está preparado para um cenário em que os ataques serão lançados simultaneamente em várias frentes. É possível definir a configuração de toda a segurança no Médio Oriente para os próximos anos. No final da tarde de 13 de junho, as agências de notícias internacionais já pareciam uma crônica de uma guerra iminente. A Reuters informou que a agência Associated Press publicou imagens que mostram novas posições de complexos de mísseis costeiros dos Houthis na costa oeste do Iêmen. As instalações estavam supostamente equipadas com mísseis antinávio, com um alcance de até 300 quilômetros, o que representava uma ameaça direta, não só para os navios israelenses, mas também para os americanos na região. Com base nos cenários discutidos para as ações futuras, o gabinete ministerial realizou uma reunião de emergência em Tel Aviv. O primeiro-ministro enfatizou a necessidade de manter a iniciativa estratégica, enquanto representantes do Ministério da Defesa insistiram em uma defesa em vários níveis. Também foi expressa a opinião sobre a conveniência de realizar uma nova série de ataques contra depósitos de armas e infraestruturas dos Houthis, antes que eles possam recuperar o seu potencial após o ataque a Hodeida. Entretanto, a administração do presidente Donald Trump enfrentou pressão interna. Parte dos congressistas republicanos pediu uma expansão aberta da ajuda militar a Israel, incluindo o fornecimento de sistemas adicionais, Arrow 3 e mísseis Tamir para o Domo de Ferro. Os democratas, por sua vez, são contra o envolvimento do ZER.
Num conflito prolongado, sem uma estratégia clara de saída. À margem do debate político, o Pentágono continuou a transferir forças aéreas e navais para a região, tentando agir de forma a não dar ao Irão motivos para acusar os Equaspara de agressão direta. Nos países árabes, intensificou-se a guerra de informação, nos quais o ataque a Hodeida era descrito como um momento decisivo que exige uma resposta firme. Os meios de comunicação estatais do Iêmen, controlados pelos Houthis, divulgavam materiais. Nas redes sociais ligadas ao movimento, eram publicadas mapas com alusões a possíveis ataques a portos e infraestruturas petrolíferas israelitas. Enquanto isso, crescia a preocupação na comunidade internacional de especialistas. Vários analistas, incluindo ex-funcionários da OTAN, afirmavam que a crise no Mar Vermelho se assemelhava cada vez mais às situações do conflito irano-iraquiano ou da Guerra do Golfo. O principal risco, na opinião deles, era que a cadeia de ataques mútuos pudesse sair do controle. Neste contexto, a principal questão permanecia sem resposta. Será que a diplomacia conseguiria, pelo menos temporariamente, acalmar a situação? Ou será que a região já tinha ultrapassado o ponto de não retorno, a partir do qual os acontecimentos se desenvolveriam segundo as leis da lógica militar? E se de facto quem der o próximo passo do qual já não haverá volta a dar?